o podcast social contagiante. Tá no ar mais um episódio pra você ouvir. Podcast social contagiante. Podcast social contagiante. Conhecimento é tudo. 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 Esse é o podcast social contagiante. Tá no ar mais um episódio pra você ouvir. Podcast social contagiante. Podcast social contagiante. Conhecimento é tudo. Contagiante. Conhecimento é tudo. 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 Este é o podcast social contagiante. Tá no ar mais um episódio pra você ouvir. Podcast social contagiante. Podcast social contagiante. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Conhecer e praticar a doutrina social da Igreja em tempos de obscurantismo. Uma publicação na revista Encontros Teológicos em formato digital com licença Creative Commons, atribuição não comercial 4.0 internacional. Este texto é de autoria de Antônio Aparecido Alves, que é padre, doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, é mestre em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e graduado em filosofia e teologia pela Faculdade Deoniana em Taubaté, São Paulo, e também professor na Faculdade Católica de São José dos Campos, na Faculdade Deoniana de Taubaté e na Faculdade João Paulo II de Marília. O texto deste áudio foi recebido pela revista Encontros Teológicos no dia 2 de fevereiro do ano de 2021 e foi aceito no dia 2 de março de 2021. Resumo do texto em questão. A doutrina social da Igreja nasceu como resposta ética aos desafios da Revolução Industrial, iluminando a chamada questão social. Para este momento histórico, foi importante o ensinamento sobre trabalho, salário, Estado, entre outros temas, contemplado na encíclica de Leão XIII, A Rerum Novarum, ano de 1891. A sociedade brasileira, desde as eleições de 2018, vive em uma polarização ideológica que perturba a convivência social e desnorteia os cidadãos, especialmente os cristãos. Algumas questões, como o comunismo, democracia e instituições da República, entre outros, desafiam a uma correta interpretação, pois são compreendidas de forma equivocada. Urge visitar o patrimônio da doutrina social da Igreja para buscar as balizas corretas, a fim de orientar hoje a prática dos cristãos. Então, esta é a proposta desse podcast sobre a doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana. Quer saber mais? Então ouça o próximo episódio de Conhecer e praticar a doutrina social da Igreja em tempos de obscurantismo. Olá, vamos continuar aprendendo mais sobre doutrina social da Igreja Católica? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao capítulo 1 de Conhecer e praticar a doutrina social da Igreja em tempos de obscurantismo. A doutrina social da Igreja e a Revolução Industrial. A doutrina social da Igreja é uma forma da Igreja se posicionar eticamente à luz da Palavra de Deus, escrita e vivida, diante dos questionamentos que lhe vêm da realidade. Ela teve sua origem em 1891, com a encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, onde o pontífice se posicionou diante da situação cruel vivida pelos proletários, causada pela Revolução Industrial,
importante para lançar luzes sobre aquele momento histórico e orientar os cristãos em sua prática, sendo atualizada em outros momentos, a partir das demandas da realidade. Esta dimensão da doutrina social da Igreja, de iluminar a realidade, continuou nos séculos seguintes, nas demais encíclicas sociais, que se seguiram a Rerum Novarum, desde a segunda delas, a 40º ano, de Pio XI, ano de 1931, até a mais recente, Carta Encíclica Fratelli Tutti, do ano de 2020, do Papa Francisco, formando assim um verdadeiro corpus doutrinal social católico, onde encontramos um conjunto de princípios de reflexão, critérios de juízo e diretivas para a ação. Capítulo 1.1 A Revolução Industrial e a Mudança de Paradigmas. O que se viu entre os séculos XVII e XIX, com o processo de industrialização, foi um fenômeno inaudito na história da humanidade. O sistema econômico antigo e medieval era braçal, pois a maior parte da população europeia era agrícola. A industrialização provocou o êxodo rural, sendo que os braçais tiveram que ceder o lugar à máquina, bem como a pequena oficina artesanal, a fábrica. Uma das características sociais da vida medieval eram as corporações de ofícios, isto é, associações de caráter econômico, social, religioso, formadas por artesãos e operários de uma mesma profissão, com a finalidade de se ajudarem nos seus interesses profissionais, econômicos e sociais, bem como de vigiar pelo equilíbrio social, que começou a desmoronar no século XVIII. Robert Castell faz uma leitura da transformação deste período, a partir do que ele chama de desconversão da Idade Média feudal. Essas corporações, segundo ele, foram decaindo, dentro deste processo, devido a vários fatores, alguns naturais, como a peste negra, que graçava a sociedade europeia, bem como outras situações, como guerras e migrações forçadas. Acrescente-se, ainda, outro elemento, que é a transformação das relações familiares e de sociabilidade. O processo de desconversão da sociedade feudal acarretou a perda da segurança das corporações de ofícios e foi provocando uma onda crescente de desfiliados socialmente, uma vez que o ofício era a linha divisória entre a inclusão e a exclusão. Isso gerou, então, uma massa de pessoas, que Robert Castell chama de vagabundos, isto é, pessoas que estavam fora das corporações e vagueavam pelo mundo. Ora, as atenções das autoridades se voltaram para esta massa sobrante, que foi submetida a trabalhos forçados, pois a vagabundagem constituía-se como um delito, especialmente na Inglaterra. Segundo Robert Castell, foi essa legislação dura também um dos fatores preponderantes para disparar a Revolução Industrial. Diante da desconversão feudal nas cidades e da baixa produtividade nos campos, se chegou ao limite de uma sociedade fundada em uma estrutura socioeconômica e política agrária. Como fruto desse processo vem a Revolução Industrial, trazendo a máquina para a produção, o que aumenta a produtividade do trabalho, com a concentração dos trabalhadores na fábrica, o que favorece e propicia uma melhor vigilância e dedicação completa ao serviço, constituindo o que se chamou de questão social. Neste sistema fabril, próprio da Revolução Industrial, a produção é para o mercado, produzida fora de casa, nas fábricas, sob rigorosa vigilância do empregador. Na fábrica, as relações entre capital e trabalho não se caracterizam pela familiaridade, mas pelo distanciamento e a animosidade, pois o patrão e o operário já não são 2 graus de uma mesma profissão, mas, pelo contrário, pertencem a 2 classes opostas e com interesses diversos. Olá! Vamos continuar aprendendo mais sobre doutrina social da Igreja Católica? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao capítulo 1.2 do texto Conhecer e Praticar a Doutrina Social da Igreja em Tempos de Obscurantismo. A resposta da Igreja. A encíclica Rerum Novarum. A questão social gerada pela Revolução Industrial foi percebida e assumida pelo movimento chamado Catolicismo Social. No plano doutrinário deste movimento, é preciso destacar a atuação do bispo alemão Wilhelm Emanuel von Kettler, anos de 1811 a 1877, vigoroso crítico do liberalismo. No plano da ação,
encontramos a figura de Antônio Frederico Ozanam, anos de 1813 a 1853, na França, que além de defensor audacioso de ideias sociais, organizou as conferências de caridade para auxílio dos pobres. A partir de 1880, começaram a se reunir em Roma, a convite do Papa Leão XIII, estudiosos da questão social, ligados ao catolicismo social, tendo depois se transferido para Friburgo, na Suíça, onde fundaram a União Internacional para Estudos Sociais. As pesquisas e estudos desse grupo tiveram uma importância fundamental para a elaboração da resposta oficial que a Igreja daria à questão social. Essa resposta foi tematizada na encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, em 1891, a primeira encíclica social deste patrimônio chamado de Doutrina Social da Igreja, seguida, 40 anos mais tarde, pela 40º ano, em 1931, de Pio XI e depois, por diversas outras. A Rerum Novarum, que nos interessa agora, tem por base os desafios da Revolução Industrial e procura iluminar à luz da razão natural, bem como com citações da Escritura. Questões relacionadas ao trabalho, salário e papel do Estado, dentre outros temas, que desafiavam a compreensão e a prática dos cristãos. Essa foi uma luz que se acendeu, neste momento turvo da história. Vamos fazer uma breve resenha dessas questões, sem desmerecer outras que também são importantes, as quais chamamos de questões clássicas da doutrina social da Igreja, tais como capitalismo, comunismo, capital, sindicatos, propriedade privada, entre outros. Trabalho. O Papa Leão XIII apresenta, na Rerum Novarum, o trabalho como uma atividade humana, destinada a prover as necessidades da vida e, especialmente, a sua conservação. Por isto, não se deve ter vergonha de trabalhar para ganhar o pão do dia a dia, uma vez que o próprio Jesus quis ser trabalhador. Acentua ainda o pontífice, que o trabalho é a fonte de onde procede a riqueza das nações. Outro ensinamento leonino importante é o de que o trabalho é pessoal e necessário. É pessoal, porque a força ativa é inerente às pessoas, uma propriedade daquele que a exerce, sendo que a recebeu para a sua utilidade. É necessário, porque o homem precisa dele para sobreviver, e daqui vem a indicação para estabelecer o justo salário, isto é, este deve ser suficiente para o trabalhador se manter e também prover o sustento de sua família. Salário. Qual é, afinal de contas, o salário justo? O Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, acentuava que não se pode simplesmente dizer que salário justo seja aquele combinado entre patrão e empregado, com forte protagonismo do primeiro. Por causa da dupla dimensão do trabalho, isto é, pessoal e necessário, e em especial dessa última, o salário deve ser suficiente para garantir a subsistência do trabalhador e também de sua família. Se por acaso o operário é constrangido, pelas circunstâncias, a aceitar um salário que não lhe seja suficiente, então estará sofrendo uma violência, contra a qual a justiça protesta. Nesse caso, deve-se deixar a solução para os sindicatos e corporações de trabalhadores, para defender os seus interesses. O Estado deve também intervir, se a situação o exigir. Estado, partindo da concepção de um estádio mítico natural individual do ser humano e que depois se tornou civil. Como se fosse este uma segunda natureza, algo acrescentado a ele, a filosofia contratualista do século XVIII, de Thomas Hobbes, anos de 1588 ao ano de 1679. John Locke, 1632 ao ano de 1704, e Jean-Jacques Rousseau, 1712 a ano de 1778, funda a vida social sobre a vontade do indivíduo, movido pelas paixões, não sendo natural a sociabilidade humana. O Papa Leão XIII, em seu ensinamento, descarta essa concepção contratualista, como sendo a origem da sociedade política, Estado. Segundo esse pontífice, essa se fundamenta na natureza humana, criada por Deus. O fundamento último é, portanto, Deus e, por isso, a sociabilidade humana é natural, inerente ao ser humano, não uma segunda natureza, acrescentada a ele. No que se refere ao controle social,
No âmbito da Revolução Industrial, é um dever da autoridade pública coibir os abusos que se fazem contra os trabalhadores, obrigando-os a trabalharem muitas horas por dia ou em condições desumanas. É ainda um erro exigir, a uma mulher ou a uma criança, o mesmo tipo de trabalho de um homem, no vigor de sua força e idade. Contrariando a mentalidade liberal dominante, afirma o Papa Leão XIII que o Estado deve vigiar por condições justas. A doutrina social da Igreja, em seus albores, trouxe ensinamentos precisos. Ela foi desafiada, não pelo comunismo, mas pelo capitalismo cruel, que graçava sobre a sociedade. As suas diretivas se distanciaram, tanto do liberalismo político e econômico, quanto do comunismo. Foi um farol para orientar a prática dos cristãos, particularmente os envolvidos no catolicismo social. Olá! Vamos continuar agora a leitura do capítulo 2, do texto Conhecer e Praticar a Doutrina Social da Igreja, em Tempos de Obscurantismo. Capítulo 2, Tempos Atuais de Obscurantismo Político. Ao ser eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, em 8 de novembro de 2016, o republicano Donald John Trump simbolizava aí a vitória do movimento de ascensão dos grupos e partidos de extrema-direita, seja na América quanto na Europa, devido às questões econômicas e às migrações. Essa onda chegou ao Brasil, no embalo das manifestações de 2013, lideradas por grupos de direita como o Movimento Brasil Livre, MBL, Vem para a Rua e outros, culminando no impeachment da presidente Dilma Vana Rousseff. Capítulo 2. Ponto 1. O ovo da serpente. Desde a instauração do Estado Novo, ano de 1937, estava adormecido, no inconsciente coletivo brasileiro, o movimento integralista, cujo líder foi Plínio Salgado, uma espécie de milícia cívica, com seu estandarte e símbolos, usando uniforme de camisa verde, com forte apelo a Deus, à família, à pátria e à moral, bem como o ódio contra anarquistas, liberais e comunistas. Este movimento foi reprimido por Getúlio Vargas, pois um decreto-lei acabou com todos os partidos políticos, proibiu o funcionamento de milícias cívicas e organizações auxiliares e vetou expressamente o uso de uniformes, estandartes, distintivos e outros símbolos, mas não o extinguiu por completo, pois ele continuou latente no inconsciente de alguns intelectuais, grupos religiosos e cidadãos comuns. Com o descrédito de partidos de centro-esquerda e centro-direita, respectivamente o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB, aliado à crise econômica, ao desemprego e à corrupção, motes das manifestações de 2013, criaram-se as condições ideais para o renascer dos ideais integralistas. Este movimento mudou a cor da camisa, agora amarela, o estandarte, agora a bandeira brasileira, e criaram novos inimigos para serem odiados. Este ovo da serpente foi chocado nas eleições de 2018, com o candidato Jair Messias Bolsonaro, até então um medíocre deputado federal do chamado Baixo Clero na Câmara dos Deputados, mas que catalisou em seu discurso o que foi construído e desconstruído no imaginário social, pelas manifestações de 2013, através da ação eficaz de uma milícia digital e setores da mídia. Há que se destacar o forte apelo populista, nacionalista, moralista e religioso, motes de sua campanha presidencial, que teve como lema o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Dentro desse espectro ideológico, criou-se a lógica do nós, os certos, contra o eles, os errados, construindo a figura de inimigos, explorando o afeto básico do medo, que tem um enorme potencial político. No discurso eleitoral de 2013, o então candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, erigiu como inimigos o esquerdista, o corrupto, o comunista, o petralha, como sendo os que disseminariam uma suposta ideologia de gênero, distribuiriam kit gay nas escolas, iriam destruir a família e legalizar o aborto. Destaque-se ainda, na emergência desse fenômeno em 2018,
a importância da questão ideológica, sendo o que irá agregar o sentimento de ódio ao que não transita no universo ou não pensa como o grupo ideológico dominante. Citando Duncker, Victor França destaca que esse é um discurso que puxa para fora aquele pequeno fascista que existe dentro de todos nós, extrai da gente algo que é o nosso pior. Neste sentido, vimos o recrudescimento, na sociedade brasileira, de hostilidade contra quilombolas e outras minorias étnicas e sociais, ataques à imprensa, à comunidade LGBT e às religiões de matriz afro-brasileira, misoginia, intolerância e outros males. Em sua recente encíclica Fratelli Tutti, ao falar das sombras de um mundo fechado, o Santo Padre, Papa Francisco, faz referência a este fenômeno. Afirma o pontífice que esse espectro político-ideológico utiliza um mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. Como consequência, nega-se a outros o direito de existir e pensar, e para isso, recorre-se à estratégia de ridicularizá-los, insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los. Desta forma, segundo o pontífice, a política, ao invés de ser um ambiente de debate saudável em torno de projetos e visando o bem comum, se torna um espaço, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Deste modo, neste mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para o manter no estado de controvérsia e contraposição. É impossível ler essa indicação do Papa Francisco e não reconhecer o que estamos vivendo, desde as eleições de 2018. Olá! Vamos continuar a escuta do texto? Agora iremos continuar este nosso podcast com a leitura do capítulo 2, ponto 2, do texto Conhecer e Praticar a Doutrina Social da Igreja, em Tempos de Obscurantismo. Capítulo 2, ponto 2, Questões relevantes de nosso tempo. Dentro do obscurantismo em que estamos, algumas questões se tornaram relevantes, como o rótulo de comunista aos que têm um discurso voltado à justiça e à igualdade social, inclusive aplicado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por militantes bolsonaristas. Tem-se ainda o questionamento da democracia, com grupos exigindo o retorno da ditadura e o fechamento das instituições da República. Além disso, destaque-se toda a questão do desmonte das políticas ambientais e da participação da sociedade civil nos diversos conselhos, bem como o questionamento em torno dos direitos humanos, entendido, pelas hostes bolsonaristas, como algo que não é devido a todos, mas somente aos que são humanos direitos. Visitando a doutrina social da Igreja, iremos nos debruçar sobre duas dessas questões, a saber, a questão do comunismo e do socialismo e também a da democracia, para lançar luzes que nos ajudem a compreender adequadamente. Comunismo e socialismo. Existe certa tradição historiográfica que distingue tipos de socialismos não revolucionários, diferente daquele proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Pode-se citar de cunho mais pragmático, na Inglaterra, Roberto Owen, ano de 1771 ao ano de 1858, que desenvolveu aldeias comunais, onde dava trabalho a operários desempregados. Tem-se ainda na França um socialismo espiritualista e voluntarista, chamado de utópico, que defendia a ideia de uma reforma social, com patrões e empregados, sem recorrer à violência. Quando Marx e Engels escolheram o termo comunista, para designar a organização a que pertenciam e para ser usado como título de seu programa, o Manifesto do Partido Comunista, do ano de 1848, eles possuíam bons motivos para fazê-lo, pois lhes interessava demarcar claramente a distância que existia entre o sonho de uma sociedade igualitária e o novo corpo científico que elaboravam para, assim, se descolarem desses tipos de socialismos. No calor dos debates do século XIX, vemos inicialmente que a Igreja identificava simplesmente comunismo e socialismo, utilizando uma ou outra expressão, como significando a mesma realidade. O que se percebe também desde o início é que existe uma linearidade quanto à condenação do comunismo. No entanto, com relação ao socialismo, existe uma evolução na compreensão, no âmbito do ensino social. Se o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, identificou simplesmente socialismo e comunismo, o Papa Pio XI, 40 anos mais tarde, deu um passo além,
reconhecendo que há uma diferença entre o comunismo e o que ele chamou de um socialismo moderado. Porém, a sua conclusão é a de que, mesmo um socialismo moderado, é inconciliável com a doutrina católica, enfatizando que socialismo religioso ou socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Foi São João XXIII, em 1963, quem ampliou a compreensão da doutrina social da Igreja com relação ao socialismo, ao fazer a distinção entre falsas doutrinas filosóficas e movimentos históricos delas originados. Segundo este pontífice, a primeira realidade, doutrinas filosóficas falsas, é fixa e imutável, enquanto que a segunda, movimentos históricos, muda, de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Conclui então o autor da Pacem in Terris sobre os movimentos de inspiração socialista. De resto, na medida em que estes movimentos estão em conformidade com as normas da reta razão e interpretam as justas aspirações humanas, quem ousará negar que neles possa haver elementos positivos e dignos de aprovação? Desta maneira, na compreensão de São João XXIII, fica possibilitada a participação dos católicos nestes movimentos chamados de esquerda, desde que de acordo com a lei natural, com a doutrina social da Igreja e seguindo a orientação da autoridade eclesiástica, a quem compete legitimamente examinar cada caso concreto. O sucessor de São João XXIII, o Papa São Paulo VI, na Carta Apostólica 80ª Adveniens, salienta que os cristãos, engajados em movimentos históricos de inspiração socialista, devem discernir neles 3 níveis: as suas aspirações, que por vezes coincidem com a proposta cristã, a sua organização e a sua ideologia, procurando notar concretamente até que ponto o segundo nível, organização, espelha o primeiro nível, aspirações, e se distancia do último, ideologia, de tal modo que os valores espirituais não venham negados ou diminuídos e se tenha uma visão integral da pessoa, o que possibilitará então aos cristãos estabelecerem qual o grau possível de participação nestes movimentos. Por sua vez, em sua primeira encíclica social, A Laborem Exercens, São João Paulo II surpreendeu o mundo ao tratar do tema da propriedade privada, afirmando que a doutrina social nunca a defendeu como algo absoluto e intocável, como faz o capitalismo, mas dentro da compreensão da destinação universal dos bens da criação. No que se refere ao comunismo, especificamente, ele prefere falar de socialismo real, isto é, aquele modelo coletivista autoritário, que se implantou no leste europeu, dando a entender que existe um socialismo ideal, em nível de aspirações por uma sociedade igualitária, próxima do cristianismo, como havia ensinado São Paulo VI. No que se refere ainda ao socialismo real, ele afirma que o seu erro foi antropológico, enquanto destruiu a subjetividade da sociedade. Os pontífices mais próximos de nós, o Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco, não têm uma referência explícita ao comunismo e ao socialismo. No entanto, pode-se inferir algum ensinamento sobre estes temas, especialmente na defesa intransigente que ambos fazem da justiça social e a condenação de uma economia de mercado. O Papa Emérito Bento XVI, em sua primeira encíclica social, A Caritas in Verita, indica a caridade como estruturante das relações sociais e econômicas, cuja medida mínima é a justiça. Outro sim, na homilia da abertura da Assembleia Geral do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, em Aparecida, ele enfatizou a opção preferencial pelos pobres, afirmando que ela faz parte da fé cristológica, de modo que não se pode ser cristão sem fazer esta opção. O Papa Francisco, em seu magistério social, dá indicações que se aproximam do que se entenderia como um discurso de esquerda. Ele afirma que a desigualdade social não é um acidente de percurso na lógica econômica, mas, sim, fruto de uma economia desumana que exclui e mata. Ela impacta sobre a vida em sociedade, pois é a partir dela que decorre a violência, seja entre os indivíduos, como entre os diversos povos, porque o sistema econômico e social é injusto em sua raiz. Por isso,
Não se pode mais confiar na mão invisível e nas forças cegas do mercado para a consecução da justiça social. Este pontífice radicaliza a opção preferencial pelos pobres. Para ele, não se trata de algo abstrato ou de um princípio puro, mas os pobres devem ser agentes da própria história e atores sociais. Devem ter participação ativa nas decisões que se referem à sua vida. No discurso em Santa Cruz, na Bolívia, aos movimentos sociais, falando sobre as mudanças que todos desejam nas estruturas sociais, o Papa foi enfático ao dizer que isto está na capacidade destes grupos se organizarem em busca de alternativas criativas para os 3 T's: trabalho, teto, terra. Da resenha desse percurso histórico, se conclui que para a doutrina social da Igreja, buscar a justiça social e lutar por uma sociedade igualitária não é ser comunista ou socialista, mas sim ter um mínimo de humanidade e de cristianismo. Outro sim, aprendemos que é possível sim participar de partidos e movimentos de inspiração de esquerda, observadas as condições propostas por São Paulo VI. Os decretos pontifícios anteriores ao Código de 1983, no qual se excomungava automaticamente quem participasse de grupos comunistas, foram revogados no atual Código de Direito Canônico. Não se pode também impetrar a dimensão de ateísmo presente nesses movimentos para justificar a excomunhão automática, pois um crente pode deles participar sem ter que, necessariamente, abjurar da própria fé. Agora vamos ouvir o que o texto diz sobre democracia. Outra questão que demanda uma reflexão, à luz da doutrina social da Igreja, se refere à democracia. Em nossos dias, dentro do obscurantismo político, grupos extremistas têm postulado a intervenção militar no país, com o fechamento das instituições da República, com ataques ao Supremo Tribunal Federal, STF, inclusive de forma física, além da verbal, questões estas que estão sob investigação no STF. A doutrina social da Igreja tem em grande conta a democracia e, desde Pio XII, em sua rádio-mensagem de Natal, Benignitas et Humanitas, de 1944, a entende como um regime legítimo de governo, a ser acompanhado e incentivado. Por sua vez, São Paulo VI ensinou que é necessário, abrem-se as aspas, criar formas de democracia moderna que não somente proporcionem a cada homem a possibilidade de informar-se e exprimir-se, mas, também, que o leve a comprometer-se numa responsabilidade comum. Fecham-se as aspas. Na evolução da aceitação da democracia na doutrina social da Igreja, encontramos uma afirmação peremptória no magistério de João Paulo II, ao ensinar que a Igreja, abrem-se as aspas, encara com simpatia a democracia, fecham-se as aspas, pelos seguintes motivos. Letra A. Assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas. Letra B. Garante aos governados a possibilidade, quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente no tempo oportuno. Letra C. Não favorece a formação de grupos restritos, que usurpam o poder do Estado, a favor de seus interesses particulares ou objetivos ideológicos. A doutrina social da Igreja salienta o papel fundamental das instituições da República na divisão dos poderes, onde há um balanceamento das competências e cada um deles se mantém dentro de suas atribuições constitucionais. Desta forma, estaremos dentro de um Estado de Direito, onde a soberania está na Constituição da República, não na vontade arbitrária do mandatário. A doutrina social da Igreja destaca, ainda, a necessidade da participação dos cidadãos, um de seus princípios permanentes. O Papa Paulo VI destacou essa aspiração moderna à participação e à igualdade, que é uma exigência do regime democrático. É preciso salientar que isto não é assembleísmo, mas sim uma dimensão fundamental da ordem democrática. É evidente que vivemos em um sistema de democracia representativa. No entanto, toda democracia deve ser participativa, isto é, possibilitar, abrem-se aspas, que os vários sujeitos da comunidade civil, em todos os seus níveis, sejam informados, ouvidos e envolvidos no exercício das funções que ela desempenha. Fecham-se as aspas. Enfim,
Diante do atual quadro conturbado, é preciso defender o legado de nossos antepassados, que lutaram, alguns até a morte, contra a ditadura e pela restituição da ordem democrática. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui na leitura do texto Conhecer e Praticar a Doutrina Social da Igreja, em Tempos de Obscurantismo. Agora chegamos à conclusão do texto. Conclusão. Infelizmente, algumas pessoas ainda olham com desconfiança para a doutrina social da Igreja, por julgarem-na reacionária e favorável à manutenção do status quo. Para outras, esta é uma temática enfadonha, por causa de citações de documentos de igreja e nomes de papas. Felizmente, cada vez mais, as pessoas buscam conhecer esse rico patrimônio, de modo que aumentam as ofertas de cursos acadêmicos, seja em nível de extensão universitária, como também lato sensu, bem como formação específica em fé e política, destinada aos cristãos leigos, como o oferecido pelo Centro Nacional Fé e Política Dom Helder Câmara, ICNBB, em parceria com a PUC-Rio. O Papa Francisco tem recomendado também o estudo e o aprofundamento da doutrina social da Igreja, sobretudo aos jovens, de modo que lançou, em Cracóvia, na JMJ, de 2016, o Dulcet, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, DSI, para jovens, pedindo que eles fossem a doutrina social da Igreja viva e em movimento. Assim como a doutrina social da Igreja foi importante, em suas origens, para equalizar a Revolução Industrial, oferecendo luzes para a prática dos cristãos, ela continua a ser hoje, particularmente no delicado momento histórico que estamos vivendo na sociedade brasileira polarizada. Na doutrina social da Igreja, sempre encontraremos um direcionamento seguro. Poderemos auferir os princípios de reflexão, critérios de juízo e diretivas para a ação, propostos pelo magistério social, que não nos deixarão enveredar pelas vielas do obscurantismo, embalados por opiniões. Continue seus estudos e aprendizados sobre os ricos ensinamentos da doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana. Você ouviu aqui uma apresentação adaptada em áudio do texto, preservando todo o conteúdo do texto, mas para melhor fluência da audição, omitindo os números das diversas citações ao longo do texto. Conhecer e praticar a doutrina social da Igreja em tempos de obscurantismo. Uma publicação na revista Encontros Teológicos em formato digital com licença Creative Commons. Atribuição não comercial 4.0 internacional. Este texto é de autoria de Antônio Aparecido Alves, que é padre, doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. É mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Deoniana, em Taubaté, São Paulo, e também professor na Faculdade Católica de São José dos Campos, na Faculdade Deoniana de Taubaté e na Faculdade João Paulo II de Marília. O texto deste áudio foi recebido pela revista Encontros Teológicos no dia 2 de fevereiro do ano de 2021 e foi aceito no dia 2 de março de 2021. O acesso a este conteúdo foi realizado no dia 10 de julho do ano de 2024 no link do site https://facasc, tudo em nuvens.com.br article download 1645-1322. E somente mais uma coisa, que pode ser bom você saber. Eu sou uma voz artificial, gerada na plataforma Eleven Labs. Sou identificada com o nome de Grace. A Web Rádio Contagiante utilizou nossa plataforma para produzir este conteúdo de áudio, tornando possível a ampliação do conhecimento sobre a doutrina social da Igreja Católica e o que tem a dizer sobre assuntos pertinentes à nossa sociedade brasileira. Foi no ar mais um episódio pra você. Podcast social contagiante. Podcast social contagiante. Conhecimento é tudo. Ouça nossos próximos episódios.